Olá, boa noite! Vamos ser felizes? Vamos aprender a ser felizes estudando direito administrativo? Boa noite! Vamos chegando. Vamos esquentando os motores. Tava me esperando? Tô aqui. Encontro marcado. Fazer uma grande revisão de direito material, de direito administrativo. O foco é a minha galera da segunda fase. Portal F3, minha casa, minha família. Vamos chegando, vamos compartilhando. Olha, amo essa música. Energia boa, felicidade. Busca pela felicidade, pela vitória. Bora, por isso que eu escolhi. Tem tudo a ver com a gente. Liz, beijo. Primeira fase também comigo, galera do céu. Coach Exame de Ordem, Pedro Barreto, Portal F3. Minha primeira fase também, da nossa família Portal F3. E aqueles também que não são alunos do portal, sejam muito bem-vindos. O foco é a segunda fase, mas o que vai ser dito hoje aqui, vocês que não estão ainda focando na segunda fase ou que já passaram pela segunda fase e precisam de uma revisão legal de ADM, é aqui mesmo. Vamos chegando. Muitos corações hoje na tela, hein? Vamos que a gente tem bastante coisa para fazer, para falar. Minha galera também da residência da PGM. Vamos chegando. Vou virar para mim, tá? Agora sim! Olá, minha galerinha! Deixa eu parar aqui a música. Boa noite! Thalita, Juliana Bering, amada, beijos! Ei, Gisele! Oi, minha galera! Vamos chegando. Não, eu sou Cláudia Molinaro, eu sou professora de Direito Administrativo. Direito Tributário é com o professor Pedro Barreto, nosso mestre, né? O melhor de tributário. Hoje é ADM, hoje aqui é ADM. De Manaus, estava me esperando. Opa, tô aqui. Oi, Elis, meu amor, minha querida, minha monitora, meu braço direito, responsável aí por toda essa chamada aí para a gente fazer esse periscope hoje e amanhã, né? Isso, ADM na veia, vambora, Maceió. Gente, eu sou doida para conhecer mais Maceió. Recife, olha, minha fã, eu que sou fã de vocês. Vamos chegando, obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo carinho, gente. Paraíba, nossa, muito São Luís, olha, vamos lá. Vem assim? Tá bom, pode deixar. Macaé, já estive em Macaé. Hoje vai ser Mara, vai? Vambora, vai ser Mara, vai ser bom. Olha aí o meu periscope. Professora Cláudia Molinaro, Direito Administrativo para a segunda fase no Portal F3. Tô aqui com a minha camisa, né? Da minha casa. Fizemos um trabalho bem bacana nessa segunda fase. Provinha aí na boca. Obrigada. E hoje eu resolvi fazer essa revisão aqui no Periscope de Direito Material. Meus alunos também hoje assistiram uma revisão que foi feita para eles, né? No módulo de ADM, como todos os professores do portal fazem, né? Além de todas as aulas que a gente ministra ao longo do tempo aí até chegar à segunda fase, todos os professores se propõem aí a fazer revisões ao vivo ou então gravadas e depois são disponibilizadas na área do aluno, mas estamos aqui também fazendo
esse periscope aí pra gente fazer uma revisão. Já assistiu metade da revisão? Oi, Luciano! Tava ansioso por essa revisão, né, meu querido? Estaremos em sua campanha até que horas, Cláudia? Vamos aí. Companhia? Pelo menos uma horinha, né? Pra gente poder falar os pontos mais importantes, né? Porque a ideia aqui é a gente trazer dicas e olhando para os últimos exames, vendo o que mais o examinador gosta de cobrar, como ele gosta de cobrar. Obrigada, Keira, minha filha querida. Beijo, 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 beijo. E aí eu pensei aqui em alguns pontos, dei uma olhada nas últimas provas, muita atenção ao que anda acontecendo ao nosso redor, né? Coisa muito importante acontecendo aí que tem muito a ver com administrativo, com constitucional. E aí é bom a gente ficar atento a essas coisas também, né? Além da gente perceber o perfil da banca, do que ela gosta, de como cobra, enfim. Fui olhando isso tudo, analisando com carinho, analisando com cuidado. Olá, olá, olá. Levanta a câmera. Assim, tá melhor? Depois eu vou ter que... Fezu de Perge, bem-vindos, meus queridos. Saudade dessa minha galera da Fezu, né? A turma da manhã já terminou, uma das turmas de sábado também. E ainda ficou mais uma turma de sábado e vamos juntos aí. Mas pelos corredores a gente vai se encontrando. Eu queria pedir o seguinte, eu agora vou começar a conversar com vocês sobre a matéria. E eu ia pedir, por favor, que parassem as mensagens para a gente poder não ter interrupção, né? Eu vou tirar o óculos também, porque senão eu começo a ficar com dor de cabeça. Eu não quero que nada, absolutamente nada, atrapalhe essa revisão, porque a gente tem que falar muitas coisas importantes, tá? E eu peço a Deus aí que me ilumine trazendo alguns pontos importantes, assim como aconteceu na primeira fase, né? Espero que eu também possa trazer, alguns pontos relevantes também aí para a segunda fase. E pessoal que não tá para a segunda fase, que está na primeira, tem muita coisa importante. Pessoal que vai fazer PGM também, tem muita coisa importante. Vale a pena ficar aí comigo nessa horinha para escutar o que eu tenho para dizer, ok? Vamos parar com as mensagens, ok? Vamos lá. Eu vou tirar o óculos, tá? Para não ficar me incomodando muito por causa da claridade. Bom, vamos lá. Vou baixar aqui. Bem, eu tô querendo começar a conversar com vocês sobre licitação. Ok. Tô querendo conversar com vocês sobre licitação, porque licitação é um tema bem relevante para nossa prova, né? Pessoal, obrigada. Já tô sabendo aí que tem mais de 100 pessoas já ligadas aí na nossa revisão. Que bom, fico muito feliz, porque quanto maior o número aí de pessoas, eu fico aí feliz de poder estar ajudando bastante gente aí, né, para essa segunda fase, independente de você ter sido meu aluno, de você fazer parte ou não do Portal F3. A ideia aqui é claro, né, focando no nosso curso, nos nossos alunos, com quem a gente tem uma ligação estreita e a gente vem batalhando aí por essa aprovação, mas a gente também recebe todos vocês de coração aberto, né? Esse é o lema do portal, né? A gente está sempre de braços abertos para recebê-los. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí me acompanhando, tá? Porque eu espero que eu possa fazer a diferença aí na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu queria conversar com vocês sobre licitação. Licitações e contratos é um tema de grande relevância para direito administrativo em qualquer prova e não vai ser diferente na segunda fase, como não é diferente na primeira fase. A gente percebe, por exemplo, que quando cai mandado de segurança para a gente, que é uma das peças que o examinador gosta demais, normalmente o direito material, o recheio, como eu costumo dizer, trata de licitação. Então vamos dar um passeio pelo tema licitações primeiro e depois eu entro em contratos. Vou falar de licitação primeiro, até pela própria lógica, né? Porque a licitação é um procedimento administrativo preliminar à contratação. Essa é a regra, né? Essa é a regra. Isso, vai convidando aí, pessoal, porque tem muita gente precisando aí um pouquinho de revisão de direito administrativo. Quanto mais gente, melhor. Mais gente a gente vai ajudando.
Então, a licitação é um procedimento administrativo preliminar à contratação. Por que é um procedimento administrativo? Porque tem várias fases, né? Até chegar ao objetivo final da administração. Dependendo da modalidade licitatória, a gente tem aí celebração de contrato, a gente tem a escolha de um trabalho técnico, artístico, científico, a gente tem alienação de um bem imóvel, enfim. Depende da finalidade, mas a gente vai ter um procedimento com um conjunto encadeado de atos aí. Beleza. Bom, licitação, a gente tem 2 artigos muito importantes na Constituição, que é o artigo 37 e 21, que traz o princípio da obrigatoriedade de licitação, e o artigo 22, inciso 27, que fala da competência da União para traçar as normas gerais de licitações e contratos. 2 artigos que o pessoal da segunda fase já tem que ter marcado na Constituição. O princípio da obrigatoriedade de licitação também está no artigo 2º da Lei 8666. Professora, por que princípio da obrigatoriedade? Porque a gente sabe que a regra é licitar. Tem exceções? Claro que tem. A própria Constituição, no finalzinho do 37, inciso 21, já deixa na mão do legislador ordinário as hipóteses de exceções. E quem é o legislador ordinário? Quem é o ente responsável para traçar as regras e as exceções? A União. E ela, então, cria a Lei 8666. Beleza. Bom, vamos lá para as exceções. As exceções eu tenho no artigo 17, no artigo 24 e no artigo 25. Artigo 17, alienação de bens. Ok. Aqui a ideia agora, já que você está fazendo uma segunda fase, você não vai ficar preocupado em memorizar artigo que você tem a lei no seu colo. Então, quando a banca bota alguma questão falando de alienação de bem público, artigo 17 da Lei 8666 já tem que estar devidamente marcado. E aí eu sempre pergunto em sala de aula, o bem público pode ser alienado? E eu sempre peço para o aluno lembrar o seguinte, a alienação aqui é qualquer forma de transferência de domínio. Aí eu quero que o aluno responda para mim, pode. Pode, professora. E eu digo assim, livremente? Aí ele vai dizer, não. Por isso a gente chama de alienação condicionada ou alienabilidade condicionada, que é o melhor termo. Eu não gosto muito de inalienabilidade, porque senão o prefixo retira a possibilidade de alienação. E também não gosto muito daquele tal de inalienabilidade relativa, sabe? Eu gosto muito de alienabilidade condicionada. Por quê? Porque aí eu sei que a administração vai poder alienar os bens, mas vai ter que seguir algumas condições previstas em lei. E o artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei 8666, traz pra gente as regras que vão ser exigidas, melhor dizendo, as condições que a lei vai exigir do administrador quando ele vai alienar um bem. Queridos, o bem é público, não é um bem privado. Então tem que ter justificativa, tem que ter avaliação patrimonial, por exemplo, um bem imóvel. Se é um bem imóvel, precisa de autorização legislativa, porque o bem imóvel da administração pública direta, autárquica e fundacional precisa de autorização legislativa, e isso já foi questão da nossa segunda fase de ADM, né? É preciso que o bem esteja desafetado, essa é a primeira condição, tá? O bem tem que estar desafetado. Ah, professora, mas está afetado. Ok, então se quer alienar, a primeira coisa que tem que fazer é desafetar. Prof, o que é mesmo afetação e desafetação? É simples. A afetação é porque aquele bem tem uma destinação, tem uma finalidade. Exemplo, um bem de uso comum do povo. Ele já tem uma destinação, que é atender a coletividade, ser utilizado diretamente pela coletividade. Assim como o bem de uso especial. E qual é o bem que não tem destinação, que de cara está desafetado? É o bem dominical. Inclusive, é um artigo que a galera da segunda fase tem que ter marcado lá no Código Civil. É o artigo 99, inciso 1 ao 3, que fala da classificação dos bens públicos quanto à sua destinação. Fechado? Então, quando a questão falar para você assim, alienação de bem público, beleza, abri a Lei 8666, entrei com os olhos no artigo 17, e ali eu tenho as condições para a alienação do bem público, bem móvel e bem imóvel, imóvel no inciso 1, bem imóvel no inciso 2. Uma das condições, além daquelas elencadas no caput, seria a licitação. Só que as situações previstas no artigo 17, cujo rol é taxativo, diz para mim que naquelas situações específicas a licitação será dispensada. Olha o nome, ó, dispensada. Foi dispensada pelo próprio legislador. Inclusive, você deve perceber que a gente tem algumas alíneas, inciso ali no 17, que está
estão com a sua eficácia suspensa, justamente porque foi objeto de ADIM e numa liminar, né, o STF suspendeu a eficácia de algumas normas porque entendeu que a União extrapolou nos limites da sua competência, uma vez que a União tem competência legislativa para traçar normas gerais. E se entendeu que aquele assunto ali de alienação de bens, de gestão de bens, era algo muito específico, muito particularizado, sabe? É como se a União tivesse enfiado o dedo lá na casa do outro ente federado e tivesse dito para ele, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode com os seus bens. Ou seja, se ali naquela ADIM está se questionando se a União não extrapolou nos limites da sua competência, que é legislar sobre normas gerais e não específicas particularizadas. Mas fica tranquilo, porque isso o examinador não vai te cobrar. É só para você entender por que tem algumas alíneas ali, ou incisos, que estão com eficácia suspensa. E para você reforçar a sua lembrança que a União é que é competente para traçar as regras gerais sobre licitações e contratos. Beleza, então o artigo 17, o rol é taxativo, e ele trata de alienação. Todas as condições para alienar o bem vão precisar estarem ali presentes, mas a licitação naquelas situações específicas, ela vai ser dispensada pelo próprio legislador. Fechado. Nós temos mais duas exceções. Uma é o artigo 24, que fala da licitação dispensável. O rol também é taxativo, mas aqui há uma discricionariedade do administrador. Queridos, ali no artigo 24, que agora tem 34 incisos, acrescentado há pouco tempo, trata de situações particularizadas, situações que não se encaixam com aquela formalidade e demora excessiva da Lei 8.666. Tanto que você vai fazer a leitura dos 34 incisos, estudando, e você percebe que são situações que precisam de uma certa, digamos, urgência. Situações que você verifica que é viável a competição. Isso é o bizu mais importante. É viável a competição, a licitação é materialmente possível, mas não é interessante que ela aconteça. E naquela situação, a lei dá a oportunidade do administrador ter fazer um juízo de conveniência e oportunidade, atuar de forma discricionária para ver se ele vai licitar ou não. Ele tem essa possibilidade. Ah, professora, então se ele quisesse licitar, ele poderia licitar? Ele poderia, mas é óbvio que ele vai optar em não licitar, e ali ele tem a possibilidade de contratar diretamente. E dentro desse rol do artigo 24, eu chamo a sua atenção para o 24, o inciso 5, que fala da licitação deserta. A licitação deserta é, por exemplo, aquela licitação onde ninguém aparece. Ninguém demonstra interesse para contratar com a administração. Hoje mesmo eu estava vendo a televisão, no jornal, na parte da manhã, e estava falando sobre a entrega de leites para crianças que são portadoras de determinadas doenças, e o secretário de saúde estava dizendo, olha, a gente está numa situação que não tem dinheiro para pagar ninguém, e se fizer uma licitação, corre o risco até de não aparecer ninguém, de não acudirem interessados. E aí a gente lida com uma licitação deserta, é isso. Licitação deserta é quando não aparece ninguém, né? Então, aquela situação do artigo 24, inciso 5, é licitação deserta, que se diferencia da licitação fracassada. A licitação fracassada ou frustrada já é outra coisa. A galera veio para participar, mas ou os licitantes foram desclassificados ou desabilitados. A Maria Silvia de Pietro utiliza o 24, inciso 7, como um exemplo. Não o exemplo mais perfeito, mas um exemplo. Beleza. Só que ali no 24, inciso 7, você tem a menção de um outro artigo que vai dar chance dos licitantes adequarem a proposta às regras do edital. Mas fica aí a dica que a licitação deserta eu tenho lá no 24, inciso 5. Galera da segunda fase, pode marcar bem esse 24, inciso 5, sem escrever absolutamente nada ao lado. Lei tem que ser seca, nem comentada pela editora e muito menos por você, candidato, ok? Você vai conseguir ser aprovado por seu mérito. Ponto. Ok?
nem pensar, fazer gracinha no dia tão importante que vai ser o dia da sua vitória, né? Não vamos jogar tudo por água abaixo, tá? Então, o 24/5 tem que estar marcado. E o 24, então, ele tem essas características. O rol é taxativo, é ato discricionário para a administração. Ali, se a administração quiser, ela licita, mas é melhor para o interesse público que a licitação não aconteça, ou seja, é viável a competição, mas é melhor que não aconteça a licitação. Você vai perceber que os 2 primeiros incisos do artigo 24, a licitação é dispensável pelo próprio valor do contrato, que é pequeno, tá? Ele é baixo, então por si só já há uma justificativa da licitação ser dispensável. Professor, isso tem que ser devidamente justificado? Claro, tem que ser justificado. A regra da justificativa de uma contratação direta está no próprio artigo 26, que você vai perceber, inclusive, que não menciona os 2 primeiros incisos do artigo 24, justamente porque a justificativa já está implícita, que é justamente porque o contrato tem um valor menor, certo? Ok. Saindo do 24, lembrando que tem que haver justificativa, conforme artigo 26, tem que estar marcado. O pessoal que é meu aluno do portal F3 vai batendo aí, verificando, porque isso tudo eu falo nas nossas aulas, mas vai batendo na revisão, porque eu tenho certeza que está tudo marcadinho, mas vai batendo aí. Quando eu vou para o artigo 25, é licitação inexigível ou inexigibilidade de licitação. Como diz o meu grande mestre Rafael Oliveira, para mim o melhor professor de Direito Administrativo que temos, indico sempre o livro dele, o curso de Direito Administrativo. No livro dele ele diz o seguinte: aqui não é nem a questão de exceção à regra, é a não incidência da regra de licitar. E por quê, professora? Quando você estuda comigo licitação, você que é meu aluno, eu arrumo o quadro e boto para você o artigo 3º, não boto da lei 8666? Boto o artigo 3º porque o artigo 3º traz as finalidades da licitação. E a grande finalidade da licitação, meus amores, é viabilizar uma competição. Queridos, se a administração se depara com uma situação fática em que é inviável a competição, falta o pressuposto lógico. Ainda que ela quisesse licitar, ela não conseguiria, porque não tem competição. E se a licitação, a grande finalidade é viabilizar uma competição para trazer um negócio mais vantajoso para a administração, como é que ela vai licitar se não tem competição? Então falta o pressuposto lógico, não incide a regra de licitar. Ok, prof, mas como é que a gente tem a situação de licitação inexigível? São aquelas situações do artigo 25, cujo rol agora é exemplificativo. Eu quero te dizer que ainda que não esteja tipificado ali no artigo 25, descrito no artigo 25 da Lei 8666, que só tem 3 incisos, você se deparando com uma situação análoga àquelas que estão ali previstas, situações de exclusividade, de notória especialização, de singularidade, você vai marcar que é uma licitação inexigível. A banca vai trazer isso para você. Então, estamos diante de uma situação em que só uma pessoa tem o que a administração precisa. Produto ou serviço. É uma questão de singularidade, notória especialização. Poxa, só um escritório é que tem essa notória especialização, serviços de advocacia singular. Nossa, quando aparecer para você esse tipo de palavra, exclusividade, singularidade, notória especialização, é o artigo 25, tá? Inexigibilidade de licitação. Inexigível porque não incide a regra, não incide a regra porque falta o pressuposto lógico, porque o que marca a licitação inexigível é ser inviável à competição. Eu quero só chamar a atenção de vocês para o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666. A parte final do artigo 25, inciso 2, traz uma exceção. O artigo 25, inciso 2, vai falar de situações em que a licitação é inexigível, mas no finalzinho do artigo 25, inciso 2, ela diz assim: vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade. Ou seja, olha que perigo, e isso já foi questão nossa de prova da segunda fase. Olha que perigo. Você está diante de um rol do artigo 25, que é exemplificativo, dizendo as situações em que a licitação não vai acontecer porque ela é inexigível. E no próprio corpo do artigo você tem uma situação em que a licitação inexigível não se aplica. É o finalzinho do 25, inciso 2. E isso o examinador já pegou e já colocou na nossa prova. Porque ele sabe que o aluno às vezes é preguiçoso, não lê tudo.
ou deixa passar desapercebido coisas que são muito importantes. Então, muito cuidado com a parte final do 25, inciso 2. Pode sublinhar que não tem problema nenhum, isso aí não é cola, é apenas você estar destacando o dispositivo que é importante. Então, nós vimos aí 3 exceções à regra de licitar. Licitação dispensada, do artigo 17, falou de alienação de bem público, corre para o 17. Licitação dispensável, do artigo 24, o rol é taxativo, é um ato discricionário da administração, atenção ao artigo 24, inciso 5, que trata da licitação deserta. E, por fim, licitação inexigível, onde não incide a regra de licitar, porque é inviável a competição. E as palavras que vão aparecer no enunciado da questão serão notória especialização, ou exclusividade, ou singularidade, e torno a falar, pela importância da situação, cuidado com o final do artigo 25, inciso 2. Beleza, professora? Então, batemos que a licitação é obrigatória, nós temos as exceções, mas diz para mim, quem é que está obrigado a licitar? Bom, aí você quer saber quem são os destinatários da regra de licitação obrigatória, ou seja, licitar antes de contratar. Bora lá. Quem é meu aluno já marcou, mas dá uma olhada. E quem não é meu aluno, marca aí. Veja, a gente vai olhar para o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8666. Lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8666, você tem um rol de pessoas que se submetem à regra de licitação, ou seja, tem que licitar antes de contratar, a regra. Dentro desse rol, eu quero chamar a atenção da administração pública indireta. Por quê? Porque a lei não faz nenhuma, não faz nenhuma ressalva para você em relação às estatais econômicas. E a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem são as estatais econômicas? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Quando você passeia pelo artigo 173 da Constituição, você verifica que o Estado, quando ele quer intervir no domínio econômico de forma direta, sendo também um explorador da atividade econômica estrito sensu, que não é a sua função típica, mas ele pode fazê-lo por exceção, ele tem que atender ao imperativo da segurança nacional e relevante interesse público, ele tem que criar as estatais econômicas, Sociedade de Economia Mista, empresas públicas, e assim foi criada a Petrobras. Ok. Gente, quando o Estado cria essas estatais econômicas, ele pega essas pessoas e coloca no âmbito privado. Tanto que Sociedade de Economia Mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e podem explorar a atividade econômica. E eu estou falando das estatais que exploram a atividade econômica. Não estou mencionando as estatais que prestam serviços públicos. O nosso bate-papo agora é a estatal econômica. Veja, são pessoas que são criadas pelo Estado para explorar a atividade econômica, como se fosse uma pessoa da iniciativa privada. Aí eu te pergunto, a galera que está na iniciativa privada, explorando a atividade econômica, por um acaso, se submetem à regra de licitação? Não. Por quê? Porque não são da administração pública. Mas quando o poder público cria uma sociedade de economia mista e uma empresa pública, elas pertencem à administração pública, indireta. Para não atrapalhar a vida da estatal econômica no âmbito privado, quando ela está ao lado das demais pessoas jurídicas do âmbito privado explorando a atividade econômica, qual é o entendimento da jurisprudência? Tribunal de Contas da União e doutrina. Estatal econômica, para atividade fim, não licita. Para atividade meio, licita. Repetindo, somente estatal econômica. A estatal econômica para atividade fim, não licita. Para atividade meio, licita. A atividade fim não licita por quê? Porque eu acabei de te explicar que a ideia é trazer agilidade para essas estatais econômicas e deixarem que elas tenham uma movimentação como as demais pessoas do âmbito privado que também exploram a atividade econômica. Então, BR Distribuidora de Combustíveis. Qual é a atividade fim da BR Distribuidora de Combustíveis? Distribuir combustíveis, ali vender combustíveis. Para isso não licita. Agora, se for para atividade meio, licita. Ou seja, quer contratar uma empresa para limpeza, quer contratar uma empresa para segurança, quer comprar um bem, quer alienar. Ou seja, para a atividade fim, não licita. Para a atividade meio, licita.
Eu estou apenas ressaltando as estatais econômicas, hein? Porque as estatais, as sociedades de economia mista e empresas públicas, elas também, no nosso ordenamento jurídico, podem ser criadas para prestarem serviços públicos. Exemplo. O Correio é uma empresa pública federal que presta serviço público, monopólio da União. Eu tenho a Caixa Econômica Federal, que também é uma empresa pública federal, mas que explora atividade econômica. Certo? Então, a gente sabe que essas estatais ou elas vão prestar serviços públicos ou elas vão explorar atividade econômica. E eu só estou batendo com a ideia da licitação para a estatal econômica. A atividade fim não licita, atividade meio licita. Prof, e as que prestam serviços públicos? Não, meu amor. Essas não. Essas vão licitar atividade fim e atividade meio. Fechado? Ok. Bom, outro ponto na Lei 8666 de licitação, na parte de licitação, que cai muito, isso toda hora é direito material para ser trabalhado no mandado de segurança, isso toda hora é trabalhado nas questões subjetivas falando de licitação. São as modalidades, amados. As modalidades licitatórias da Lei 8666 estão no artigo 22, que tem que estar devidamente marcado, destacado, principalmente os parágrafos do artigo 22. Quem é meu aluno, eu faço aquele quadrinho, aquele mapa mental, dizendo que são nos parágrafos 1º ao 5º do artigo 22 que você vai encontrar o conceito das modalidades e as suas peculiaridades. Parece uma bobagem, né? Ah, professora, imagina se a banca vai trabalhar com modalidade, com... Ah, não? Tá bom. O nosso último mandado de segurança, um dos pontos que se tinha que trabalhar no direito material é que o contrato era de 2.950.000 e queriam a modalidade tomada de preço. Aí eu te pergunto, tomada de preço é nesse valor? 2.950.000? Vamos lá, aonde estão as faixas de valores para a concorrência, tomada de preço e convite? Artigo 23, inciso 1 e 2, alíneas, que pelo amor de Deus você tem que ter atenção, porque a banca vai te dizer no enunciado da questão que tipo de contrato é. E a própria lei, no artigo 23, inciso 1, fala de um tipo de contrato, no inciso 2 fala de um outro tipo de contrato e vai trazer as faixas de valores. E a gente sabe que a concorrência é a modalidade para os valores acima de 1,5 milhão e acima de 650.000. Então, de cara, o candidato já tinha que mostrar que a modalidade licitatória estava com problema, que não poderia ser tomada de preço e deveria ser concorrência. E, queridos, isso cai toda hora. Toda hora tem uma questãozinha de PPP e você tem que saber qual é a modalidade licitatória que é utilizada na PPP, que também é concorrência, que também é da concessão comum, que também é da concessão de direito real de uso. É a que é mais usada, certo? Fica tranquilo que você tem tudo isso na lei. Só estou relembrando a você da importância de você ter bem delineado na sua cabecinha a importância das modalidades licitatórias. Porque, gente, preste atenção, você está sendo avaliado. O cara vai botar um enunciado de questão e vai botar um errinho, algo que vai contrário ao que o dispositivo legal está falando. Por isso que eu falo, acreditem. Veja, até a galera da primeira fase tá apaixonado por direito administrativo, gosta, não tenha medo, encara o direito administrativo para a segunda fase, porque a sua prova estará no seu colo, na lei. Eu provo isso para os meus alunos, eu faço aula só de resolução de questões. Eu vou para dentro do estúdio para gravar correção de simulado. E eu mostro para eles por A mais B que tudo está, praticamente 95% da prova, está toda na legislação. Tudo bem? Então, a parte de modalidades tem que estar bem marcadinho lá. Que você não pode confundir, pelo amor de Deus, com tipos de licitação. Tipos de licitação são critérios objetivos e impessoais para a escolha da melhor proposta. Aonde estão os tipos de licitação? No artigo 45. Que a gente vai encontrar um artigo próprio na Lei 8987 falando tipos de licitação para as concessões comuns, um artigo próprio na concessão especial de tipos de licitação para PPP. Ou seja, toda lei que trabalha com modalidade licitatória, que trabalha com licitação, traz lá a parte de tipos de licitação, que são critérios objetivos e impessoais para a escolha da melhor proposta. Aonde estão na Lei 8666? Artigo 45. Aí eu sempre dou esse exemplo que é tranquilinho. A modalidade, eu vou te fazer a pergunta. Vamos lá. A administração quer alienar um bem público, um bem móvel, inservível para a administração.
Qual é a modalidade licitatória? Leilão. Qual é o tipo de licitação? Maior lance. Tá lá, ó. Tipo de licitação, maior lance, modalidade leilão. Por quê? A modalidade é o leilão, que é o procedimento que vai ser utilizado para alienar aquele bem imóvel. Mas o tipo de licitação, o critério objetivo para entregar este objeto é o maior lance. Quem lhe der o maior lance leva. Certo? E lembrei do seguinte, o artigo 22, parágrafo 8º, se eu não me engano, que vai falar da concorrência também como modalidade licitatória. Eu não lembro se é o 22, parágrafo 8º, ou se é o 20, eu acho que é ele. Bom, você vai achar ele aí. Vai dizer que a concorrência, ela também vai ser uma modalidade de licitação para alienação e aquisição de bem imóvel. Tem que tomar cuidado, porque se esse bem imóvel tiver sido adquirido por dação em pagamento ou procedimento judicial, a modalidade licitatória poderá ser concorrência ou leilão. Peraí, professora, você acabou de dizer para mim que leilão é uma modalidade licitatória para alienação de bem imóvel. E eu não tô mentindo para você, não. Não tô mesmo mentindo para você. Porque a alienação de bem imóvel é pelo leilão, tá? Mas 309 pessoas aí me assistindo, 309 beijos, 309 corações para vocês. Eu vou entrar aqui na Lei 8666 para dizer para você qual é o artigo, fiquem tranquilos. Mas então, a alienação de bem imóvel, com certeza, é leilão. Mas o leilão também poderá ser uma modalidade licitatória para alienação de bem imóvel. Quando? Quando esse bem imóvel tiver sido adquirido pela administração por dação em pagamento ou procedimento judicial, tá? Então, toma cuidado com a historinha que o examinador vai te contar, tá certo? O artigo 19, inciso 3, vai falar que a modalidade vai ser o leilão ou a concorrência quando a alienação desse bem imóvel, esse bem imóvel que vai ser alienado, ele tiver sido adquirido por dação em pagamento ou procedimento judicial. Mas o que eu quero ver é lá no artigo que fala de concorrência. Vamos lá, já tô chegando nele lá. Certo? Então, cuidado aí, tá? Qual é a modalidade, então, para alienação e aquisição de bem imóvel? Concorrência. Mas, e quando esse bem imóvel tiver sido adquirido por dação em pagamento ou procedimento judicial, eu vou para a regra do artigo 19, inciso 3, que vai ser concorrência ou leilão. Achei. É o 23, artigo 23, parágrafo 3º. O artigo 23, parágrafo 3º, o artigo 23, parágrafo 3º é que vai dizer para mim que a concorrência também é uma modalidade licitatória para alienação e aquisição de bem imóvel independente do valor do bem. E faz uma ressalva do artigo 19, inciso 3. O artigo 19, inciso 3... Mayra, oi filha, beijo amada, lá em Floripa, beijo filha, fica com Deus, também te amo. E o artigo 19, inciso 3 fala da concorrência e do leilão quando a alienação desse bem imóvel vai acontecer por esse bem imóvel ter sido adquirido por dação em pagamento ou procedimento judicial. Então a dica marca aí o 23, parágrafo 3º, tá? Marca o 23, parágrafo 3º, e o próprio artigo 23, parágrafo 3º, fala do artigo 19. Vai para o artigo 19 e marca o artigo 19, inciso 3. Fechado? Beleza. Dentro da Lei 8666, ainda falando de licitação, eu quero falar de anulação e revogação. Primeira coisa, a pergunta que eu te faço é, aquele que surge como vencedor, né? Ou seja, a proposta é a escolhida como a melhor proposta. Esse cara tem direito subjetivo à contratação ou ele tem mera expectativa de direito? Mera expectativa de direito. Por quê? Porque esse procedimento vai ser entregue na mão de uma autoridade competente, que vai verificar a legalidade do procedimento. Então, bacana. Comissão de licitação terminou, entrega para a autoridade competente que vai fazer aquela varredura.
Encontrou alguma irregularidade, algum vício sanável, devolve para a comissão acerta e volta para a autoridade. Mas se tiver um vício insanável, um vício de ilegalidade, o que a administração faz? Anula. Beleza. Artigo 49 da Lei 8666, artigo 49 da Lei 8666 vai falar da anulação, como vai falar da revogação. E aí é que eu quero que você tome cuidado, porque isso já caiu na prova. A revogação na licitação, ela tem uma discricionariedade um tanto quanto mitigada. Por quê, professora? Queridos, quando eu falo de revogação, eu falo de juízo de conveniência e oportunidade. Não há nenhum vício de ilegalidade. Só que a administração não tem mais o interesse de celebrar aquele contrato. Quando você faz a leitura do artigo 49, você verifica que a lei está te dizendo que se houver uma ilegalidade, o procedimento é anulado. Mas a administração poderá revogar o procedimento, poderá revogar a licitação, mas para que ela possa fazer isso, precisa que seja por um fato superveniente à publicação do edital e de relevante interesse público devidamente justificado. Opa! Quando a lei diz para mim, no artigo 49, que para ocorrer a revogação da licitação é preciso que seja por um fato superveniente, devidamente justificado, demonstrando o relevante interesse público para não licitar, para não contratar, aí eu vou dizer para você não tem dúvida, né, de que essa revogação, ela tem a sua discricionariedade mitigada. Então, atenção ao artigo 49 da Lei 8666, porque ele vai falar de anulação e ele vai falar de revogação, tá? Então, aquela autoridade que fica responsável pela aprovação do procedimento, se ela verifica que houve uma ilegalidade, ela anula. Agora, ela também pode revogar a licitação por razões de interesse público. E aí diz, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, tá? Para quem tá chegando a aula de Direito Administrativo, segunda fase aí do Portal F3, eu tô falando agora de licitações, tá bom? Vamos chegando aí, quem tá chegando, porque como eu tô sem o óculos e eu não tô querendo me distrair muito, e eu às vezes não vejo, tá bom? O que estão escrevendo aí? Beleza? Então o artigo 49 ele é importantíssimo para a prova. Agora, cuidado, porque o 49, parágrafo 1º, já fala que anulando o procedimento não vai ter indenização. Mas o próprio 49, parágrafo 1º, faz o quê? Te remete para o 59, parágrafo único. E aí lá fala aonde a administração não vai ficar livre de indenização. Então, amados, o 49 caput, parágrafo 1º, e o 59, parágrafo único, devidamente marcados na Lei 8666 para prova. Quando a banca botar uma questão falando de anulação ou revogação de licitação, corre para o artigo 49 da lei que você vai encontrar a sua resposta sem problema nenhum, ok? Então, qual é a ideia aqui? É te dar as dicas e fazer você pensar aí, verificar no seu material se já está tudo devidamente marcadinho, tá certo? Bom, dentro de licitação, artigo 15, inciso 2, fala do sistema de registro de preços. É legal você marcar esse artigo 15, inciso 2, que vai falar desse sistema de registro de preços, porque nessa situação a administração vai fazer uma licitação para gerar uma ata de registro de preços. E a licitação que vai ser feita vai ser na modalidade concorrência. Então, se faz uma licitação na modalidade concorrência, gera uma ata de registro de preços, né? Artigo 15, inciso 2, gera uma ata de registro de preços. Aquelas compras rotineiras de todo mês, a administração, ao invés de ficar fazendo uma licitação todo mês, ela vai lá e se utiliza da ata de registro de preços que ela tem. Então, regrinha do sistema de registro de preços, marca lá o artigo 15, inciso 2 da Lei 8666. A aula, o foco é a segunda fase do exame de ordem, que está na boca aí de acontecer. É uma grande revisão de direito material, de direito administrativo. Então, mesmo você que não vai fazer a segunda fase, fica aí com a gente, vai assistindo, vai chamando a galera, porque tem muita coisa legal que eu vou dizer. Certo? Bom,
Saindo aí da parte de licitação, vamos entrar na parte de contratos. Qual é o artigo que eu acho que tem muita importância pra gente, na Lei 8666 mesmo, da parte de contratos, que eu vejo que a banca gosta de usar? São as cláusulas exorbitantes, pessoal. As cláusulas exorbitantes, aquele artigo 58, o examinador ele pode fazer 1000 questões para você, tá? Se você for para o 58.1, a gente vai falar sobre mutabilidade do contrato administrativo. Aí eu costumo brincar com os meus amados, os meus alunos, e digo assim, vem cá, o interesse público, ele é estático ou ele é volátil? Aí a galera diz, é volátil. Beleza, então o contrato administrativo também tem que ser o quê? Mutável. Não posso ter um contrato administrativo